Então, meus irmãos, hoje nossa doutrina na nossa sede IPRRCE, hoje 26/4/2023, pastor Vicente Félix da Silva. Hoje a segunda parte desse estudo com o tema Saudáveis e Unidos, Corpo de Cristo. Vamos fazer uma oração, meus irmãos, nesse momento. Vamos pedir ao Senhor nosso Deus que venha nos dar a sabedoria, do Espírito, a inteligência, a graça, também o discernimento, para nós discernirmos o que o Espírito de Deus, o Senhor nosso Deus, quer falar conosco. Oremos em nome do Senhor Jesus. Pai maravilhoso, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por mais essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede, meu Deus, na sua santa presença. Invocamos nesse momento, ó Deus, os dons do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ministrar a Tua palavra, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor deseja falar à Tua igreja, individualmente a cada um de nós, ó Deus. Nos dá o discernimento, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Nos dá, meu Deus, entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, então hoje o tema do nosso estudo, Saudáveis e Unidos, o Corpo de Cristo. Um desafio para a liderança e membros, Por que um desafio? Porque não é fácil, manter um ambiente saudável, onde tem pessoas, mesmo cristãos, crentes em Jesus, Nós temos visto muitas dificuldades no meio do povo de Deus. E essa palavra, o objetivo desse estudo é exatamente nós alcançarmos esses objetivos, vencer, os obstáculos. É um desafio, tanto para os que lideram a igreja, como para todos os membros da igreja. Mas nós temos uma vantagem muito grande, falando de nós mesmos. Aí está na sua folha assim, é o desejo de todos, Então todos querem viver unidos, todos, vamos fazer aí abrir um parênteses, Infelizmente tem pessoas que não gostam, Gosta de confusão, mas a maioria quer viver unido, quer viver bem, quer um ambiente saudável, de paz, O mundo clama por paz, As famílias, as instituições e a própria igreja, Nós fazemos inclusive campanha de oração pela paz de Deus, nos corações. E o próprio Senhor Jesus, quando Ele ressuscitou, a primeira mensagem que Ele fala aos discípulos é: paz seja convosco. É claro que a paz que o Senhor Jesus estava dando a eles ali, abençoando eles com aquela paz, não era paz por falta de unidade, mas era devido ao temor que eles estavam dos judeus, Mas enfim, a paz de Deus é um desejo nosso, tá bom? E aqui nós colocamos a paz no sentido de vivermos bem, vivermos unidos, encontrar soluções sem agressões morais, físicas, de natureza nenhuma, Mas no Espírito do Senhor. Então é o desejo de todos, faz parte, Faz parte, é o desejo de todos que faz parte, que são os membros de uma igreja, que é o corpo de Cristo. Todos nós queremos uma igreja unida, ativa, feliz, realizada e, acima de tudo, uma igreja que glorifica, a Deus. E esse glorificar aqui é muito mais do que glória a Deus, aleluia, mas a nossa vida, o nosso testemunho, as pessoas poderem ver Deus nas nossas vidas, que glorifica ao Senhor Jesus Cristo. Então, algumas perguntas que nós estamos procurando responder nesse estudo. O que fazer, para ter uma igreja saudável, para ser um membro saudável, para ter um ambiente saudável, e além da igreja, ao nosso lar, onde nós estivermos reunidos, que nós sejamos um promotor, ou que nós venhamos promover a paz. A maioria dos membros sabem o que fazer, então muitas coisas nós sabemos o que fazer, para ter um ambiente saudável, que as pessoas se sintam bem, para nós termos um ambiente, igreja ou em qualquer lugar, que as pessoas se sintam bem. Nós sabemos, e a prova de que nós sabemos é que nós cobramos muito, não é isso? O irmão ou a irmã não ama, não gosta de mim, não olha para mim, não me saúda, aí tem uma lista de reclamações, aí a pergunta volta: e eu, o que é que eu estou fazendo? Eu até citei aqui o exemplo
de um irmão que chegou há muitos anos para o pastor, né, da nossa igreja lá em São Paulo, e esse irmão pediu baixa do ministério, dizendo que a igreja não amava, né, e ainda disse, ninguém ama na igreja. Inclusive o pastor estava incluído, né, você estava dizendo ninguém, o pastor também é gente, né, então, ninguém ama. Aí o pastor perguntou a ele, e a quem é que você ama na igreja? A quem você ama na igreja? Né? Por quê? Porque eu citei aqui uma frase que é uma realidade. As mudanças, um ambiente é transformado a partir da minha pessoa, não é do outro não. Se cada um se colocar no seu lugar, na sua posição, se cada um fizer para o outro o que ele gostaria que fizesse para si, é a maior lei de convivência, é isso, aí Jesus ensinou isso aí, tá? Para nós fazer ao outro, ou para o outro, aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco ou para nós. Como é que nós queremos ser tratados? Então vamos tratar os outros, né? Que tipo de amor eu quero? Então vamos dar esse amor às pessoas também, né? Tá certo? Inclusive a lei da palavra do Senhor é assim, é dando que se recebe, né? Então a lei da bênção é dar para receber. Não é só venha o meu reino, né? E ao vosso reino nada, né? Então, esses detalhes aí faz parte do nosso dia a dia, meus queridos. E todos nós precisamos pedir ajuda a Deus nisso aí, tá? Bom, uma coisa que nós devemos fazer, indiscutivelmente, é orar. Devemos orar ao Pai Celestial e pedir o poder para viver como filhos de Deus, né? Como filhos de Deus. Ainda pode estar relacionado com o comportamento da pessoa que é travessa, traquina ou peralta, né? Então, é isso que se diz sobre uma criança, né? Quando ela é muito impulsiva, né? E alguns, infelizmente, carregam pela vida toda um sentimento impossível, um comportamento impossível, difícil. Alguém diz, nossa, como o irmão é difícil, como a irmã é difícil, né? Então, nós temos que refletir isso aí. E aqui tem uma parte também que é muito importante, o que fazer, que diz assim, né? Para nós vivermos como filhos de Deus, tá? E pedir esse poder para viver como filho de Deus. Porque no Evangelho de João, nós lemos na lição anterior, que está lá escrito, todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador, Evangelho de João 1 e 12, recebe poder para ser feito filho de Deus. É muito bom nós nos considerarmos filhos de Deus. E o Espírito de Deus que está em nós, fala conosco. Abba, Pai, chamamos Deus de Pai, somos seus filhos, né? Agora, o grande desafio é viver como filho. E para viver como filho de Deus, precisa do poder de Deus. Se não orar, se não buscar, se não decidir por viver como um filho de Deus, infelizmente, vai ter transtorno, vai ter perturbação. Mas vamos avante. Um membro saudável, está na sua folha de estudo, um membro saudável, ele é verdadeiramente um discípulo de Jesus Cristo. Uma pessoa pode ter um histórico de vida muito agitado, no sentido da perturbação, da violência, da contenda, das desavenças, né? Há quem diga assim, esse daí eu já conheço, esse daí eu já conheço. Sim, agora nós somos crentes em Cristo, agora nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, tá? E esse tópico que eu coloquei aqui, foi pensando aqui no Evangelho de João, versículo 8, capítulo 8, versículo 30, né, até o 34. Jesus estava pregando, e aqui no versículo 30 diz assim, e dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Nele quem? Jesus. Versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, olha o que foi que Jesus disse, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Os irmãos percebem que aqui diz que muitos creram no Senhor Jesus, reconheceram que ele era o Cristo, que aquela mensagem era do Messias, sim, que ele era o Filho de Deus. Mas o Senhor Jesus não lhes faz, dirigindo aos judeus, porque aqui ele fala aos judeus especificamente, tinha outras pessoas ali, outros povos, mas ele fala mais diretamente ao judeu que conhecia a lei e que sabia da promessa do Messias que o Senhor havia feito. Aí ele diz assim, dizia essas coisas, e muitos creram nele. Aí, Jesus dizia, pois, a quem?
aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, quando uma pessoa reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ele já deu o grande passo da vida espiritual dele. Ele fez a melhor coisa da vida dele, foi reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Mas, se naquele instante, ou minutos depois, essa pessoa vier a partir, ela está salva em Cristo. Mas se ela tiver dias e anos para viver, a Bíblia, a palavra de Deus, diz como é que a pessoa tem que viver. Né? E como nosso objetivo aqui é um crente saudável, um membro da igreja saudável, uma igreja saudável, se vivermos como filho de Deus, orientado, dirigido, guiado, no temor do Senhor, pela palavra de Deus, não vou dizer que nós vamos alcançar 100% de uma certificação de 100% na convivência, mas que vai ser bastante elevada, vai, tá? E o Senhor Jesus diz aos que creem: se vocês permanecerem na minha palavra, ele diz, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não é possível alguém se dizer discípulo de Jesus e viver uma vida de contenda e de confusão, e de intriga, de mentira, de engano, e fala mal de um, de outro, não, isso daí é um descredenciamento, é uma desfiliação, tá? A Bíblia inclusive chama de abastardos aqueles que não obedecem à orientação de Deus. Se dizem filhos, mas não vivem como filhos. Israel, a nação de Deus, o povo eleito, Josué disse para eles: vocês escolham a quem vocês vão servir, aos outros deuses ou ao Senhor. E eles gritaram: longe de nós servir a outros deuses, mas estavam servindo a outros deuses. Aí Josué diz assim: olha, vocês não podem servir a Deus assim não, porque Ele está irado com vocês. Então não é um fato só de confessar Jesus, é uma grande atitude do ser humano, mas a partir da confissão, tem que ter no coração e buscar em Deus essa graça, essa força, de que agora eu sou um filho de Deus, eu não posso mais viver uma vida igual eu vivia antes, pensar, agir, sentir, se comportar, conviver e tudo mais. Não, de forma nenhuma. Eu sou um filho de Deus e devo viver como filho de Deus. Se esse pensamento associado com o poder e a graça de Deus, irmãos, estiver em nós, nós vamos vencer os desafios, porque nós somos humanos, terrenos, inclusive Deus conhece nossas fraquezas, mas Deus sabe o que é fraqueza e o que é maldade de coração. Fraqueza é a circunstância que nos envolve, a gente talvez fale uma palavra, tenha uma atitude, né, que depois, meu Deus, como eu fui falar isso, como eu fiz isso, pede perdão, se reconcilia, não é aquilo que você quer, mas a maldade é diferente. Quando a maldade está na pessoa, ela inclusive se alimenta daquilo, ela se sente bem quando fere alguém, quando maltrata alguém, quando distrata alguém, quando ela está por cima de alguém no sentido de oprimir, de ser mais, melhor. Então isso não é aceito no corpo de Cristo, o corpo da igreja espírito, corpo da igreja, organismo vivo, que é a igreja do Espírito Santo, tá bom? Então isso a gente tem que ter bem claro na nossa vida, irmão, para nós lutarmos, e nunca nos acostumar com o mal, de natureza nenhuma. Versículo 32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, Jesus mandou pregar e mandou ensinar, né? A pregação mais uma proclamação, né? Uma divulgação da pessoa do Senhor, do reino, das promessas, e o ensino é o sistemático, ponto a ponto, é procurando entender. Jesus disse, olha, disse para os apóstolos e os discípulos, ide e ensinai. Aí Jesus disse, todas as coisas que eu vos mandei, ou que vocês aprenderam de mim. Então a doutrina do Senhor Jesus, irmãos, os ensinos do Senhor, nós não podemos descartar nada, tá? Há sempre aquele pensamento, mas eu não sou perfeito, eu não sou perfeita, eu não vou conseguir. Sai fora desse pensamento, sai fora, porque nesse pensamento nós relaxamos,
Tá bom, nós não seremos perfeitos sim. Nós não somos perfeitos sim. Mas o Senhor diz, busca a perfeição. Não pequeis, está escrito no Novo Testamento. Disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Também no Novo Testamento está escrito para nós alcançar estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Então a nossa meta é essa. E nós temos que lutar. Agora vamos entender uma coisa. A luta tem que começar onde? Pastor Adriano. Isso, pastor Adriano colocou a mão assim nele, ó. Coloca a mão em você. Eu tenho que lutar contra mim mesmo, contra meus sentimentos, meus pensamentos, meus egoísmos, né? Minhas vaidades pessoais, né? O meu eu, o meu ego, para depois eu procurar, irmão, irmã, faça assim, né? Que foi o que Jesus disse, tira o problema maior nosso, irmão, é porque nós estamos sempre cobrando e pouco oferecendo, eu me incluo também, tá? Alguém fala, o pastor cobra demais. Não, o que eu estou ensinando é a palavra de Deus, tá? E é para mim também, tá certo? Mas eu não posso deixar de ensinar. O apóstolo Paulo disse assim, ó, eu vos ensinei todo o conselho de Deus, tudo que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. Tá? A trave do meu olho e o cisco do outro. Por quê? Porque a trave é maior do que o cisco, né? E é mais fácil eu ver o meu erro do que o do outro, mas normalmente eu estou sempre olhando para o outro. É isso mesmo, pastor. Muito bem. Versículo 33. Responder. Olha o que foi que os judeus, né, quando ouviram, porque Jesus falou diretamente a eles, naquele momento, aqueles que estavam ali com ele, responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Meus irmãos, esse versículo se encaixa 100% na igreja de Jesus. Sabe como é que se encaixa? É que tem pessoas que acham que por ser confesso em Jesus, já está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo. Teve um jovem que eu ensinava ele sobre uma situação que ele estava envolvido, expliquei quase meia hora ali explicando, e eu vi ele ouvindo assim, tão educadamente, tão serenamente, e eu pensava comigo, Deus está fazendo uma obra. Quando terminou, ele foi e perguntou para mim assim, olha, eu quero dizer para o senhor, pastor, que quem morreu por mim foi Jesus, não foi o senhor não. Eu disse, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. É porque o senhor está aí me julgando. Eu não estou lhe julgando, filho, eu estou lhe ensinando a palavra do Senhor. É o que Jesus falou. Sim, mas Jesus me aceita a si mesmo e tal. Pois muito bem, Jesus chegou para o jovem rico e citou os mandamentos, ele disse que estava fazendo tudo, estava tudo certo. Então ele entendeu, o jovem rico entendeu que estava salvo. Mas Jesus disse, falta uma coisa. Está sempre faltando uma coisa para mim e para você, meu irmão. Nunca se ache, nunca vamos pensar que nós não temos que nos libertar de alguma coisa, amém? Hoje eu falava com um irmão e falava de uma situação da vida dele, e eu fiquei maravilhado porque ele começou a chorar e dizer, eu vou vencer, pastor, coisa boa. Quando a pessoa reconhece que ela tem que sair de uma posição que não está agradando a Deus, para outra posição que agrada, e ele sente, chora e quer, vai acontecer, porque é aí onde Deus trabalha. Mas quando eu faço como isso aqui, nós temos por pai, né, somos descendência de Abraão, ele está dizendo, Abraão é nosso pai, nossa religião é de Abraão, é a religião mais certa do mundo, e era mesmo, que era a religião, o ensino sobre o único Deus verdadeiro. Mas o problema não é, a questão não está se eu faço parte dessa igreja ou daquela, o tanto de tempo que eu tenho na igreja, é o que eu estou fazendo, é como eu estou vivendo. Se eu estou vivendo como filho de Deus mesmo, sempre ressaltando que eu não estou falando aqui de estado de perfeição, mas que a vontade de Deus é que nós busquemos, tá bom? É o nosso alvo. Muito bem. No versículo 34, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Jesus estava dizendo, vocês são pecadores, e não só pecadores, vocês servem ao pecado. Em outra parte, continuando, Jesus diz,
vocês pegam em pedra para me matar, vocês querem me matar. E foram eles mesmos, né, uma grande parte, lógico que não todos, né, que mataram Jesus. Realmente foi a religião que matou Jesus, e a religião do próprio Jesus, do próprio Deus. E muitos dentro da igreja estão morrendo, estão desistindo da fé, não tem mais prazer em estar na igreja, irmão, por maldade de gente da igreja. Mas isso não é justificativo suficiente para alguém deixar os caminhos do Senhor, nem a igreja, nem a obra de Deus, tá? Não. A obra de Deus é maior do que tudo nessa vida. A nossa salvação deve estar acima de tudo nesta vida. Mesmo que tenha momentos que para nós a gente diz, não dá mais, eu não consigo mais, consegue. Busque a Deus, mas não desista da obra de Deus, da igreja do Senhor, igreja, instituição. Não desista da fé, não desista do que Deus te deu. Lute, porque o Senhor nosso Deus, Ele trata pessoalmente com cada um de nós, viu, irmãos? Pessoalmente com cada um de nós. Então vamos lá. Filipenses, mas deixa eu terminar aqui. Aqui do outro ladinho da folha, ó. Liderança e membro. Liderança e membro. Uma igreja, irmão, para ela ser um ambiente saudável, tanto a liderança como os membros devem estar afinados. A liderança tem que ter a orientação, a instrução da palavra pelo Espírito, com graça de Deus, de forma compreensiva, para os irmãos entenderem, tá? Porque esse é um ponto muito importante. Nós temos a compreensão de quem é Deus, da vontade dEle, do que Ele quer, e as particularidades pessoais entre cada um e Deus vai tratar pessoalmente com você. Mas nós precisamos ter um mapa na mão, que é a Bíblia, o conhecimento, saber usar o mapa, saber ser guiado, né? Tá? Então, a liderança, para uma igreja ser saudável, um ambiente ser saudável, né? A liderança e os membros têm que estar em harmonia. Por isso que eu não aceito na igreja, eu digo eu não aceito como aquele que Deus levantou para cuidar da obra dele, tá? Mas é pelo Senhor. Quando eu digo eu não aceito, é que não dá certo uma pessoa na igreja querendo viver sempre isolado do corpo, ou pequenos grupos separados do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos que andar, trabalhar, caminhar, sempre ligado a um outro, sempre pensando no outro. Nós vamos ver aqui, tá na palavra, para ficar mais fundamentado. Então vamos lá. Liderança e membro, o valor de cada um no corpo. Então o pastor deve saber qual é a sua função para a igreja estar bem, os obreiros, desde a portaria até aqui ao altar, a dependência da igreja, na convivência, cada obreiro, diácono, presbítero, pastor, evangelista, cada um sabendo qual é a sua função, como aqueles que estão construindo a obra de Deus com os membros. Tá? Então ninguém distrate ninguém. Eu vou dar um exemplo aqui, porque fica mais fácil de entender o que eu estou dizendo. Teve um colega, um irmão meu na fé, que congregamos muitos anos, né? Fomos ao diaconato, trabalhamos, fizemos muitos trabalhos em São Paulo, e aí no dia que ele foi consagrado a presbítero, eu também fui, então a gente foi subindo, né, os degrauzinhos, quase que ao mesmo tempo. Depois ele foi a pastor, também fui a pastor, e aí hoje nós servimos a Deus. Mas eu me lembro que quando ele foi consagrado a presbítero, tinha uma irmã na igreja que sempre teve problema com esse irmão. Aí no dia que ele foi consagrado, que terminou a consagração, tudo tal, que ele se levantou, ele passou pela irmã e bateu no ombro dela e disse: agora se cuide que eu sou um presbítero. Eu nunca esqueço disso. Porque no nosso regimento um presbítero pode disciplinar um membro. Então ele já estava de se cuide que agora se você brincar eu boto você no banco, né? Mas um presbítero não pode também colocar e disciplinar uma pessoa e botar no banco sem o consentimento do pastor da igreja. Mas se ele disser está disciplinado, ele está até que o pastor desfaça aquela palavra, né? Tá certo? Então assim, isso não é coisa, irmão. Isso não é coisa. Os cargos na igreja, a posição na igreja, não é para ninguém ser mais do que ninguém, é só para organizar a igreja. Só isso. Tá bom? Então ninguém é para ter medo de ninguém na igreja.
Quando alguém diz, lá vem o pastor, então não está temendo a Deus, está com medo do pastor, né? Lá vem a esposa do pastor, não pode, irmão. E Deus, onde é que está na nossa vida, né? Amém? Não pode ter esse tipo de coisa, né? Já disseram, os irmãos têm medo do pastor, pelo amor de Deus, entendeu? Não faça isso não, nunca tenha medo de mim, tá certo? Tema a Deus e vai dar tudo certo. Vamos lá. Então a importância, né, de cada um, antes de uma posição de destaque na igreja, né, um título, um cargo, primeiro tem que ser membro servo. Qualquer cargo, qualquer posição, qualquer título, aquele que não tem nenhum cargo, nenhum título, todos são servos do Senhor. Inclusive no Evangelho tem uma exortação dizendo ao presbítero, olha, o servo não é teu, o servo é do Senhor. Cuidado, porque às vezes a pessoa está numa posição que ele acha que o povo é dele. Eu vi um grupo de obreiros desafiar um pastor e dizer assim, a igreja não é sua. Ele disse, não, é de Jesus, porque foi ele que comprou com o sangue dele. Eu sei disso, mas eram obreiros que estavam numa contenda com o pastor, estavam desafiando o pastor, né? Então esse tipo de coisa é muito desagradável na igreja e nós não queremos isso, tá? O que eu puder fazer, como Paulo disse, eu faço tudo para a salvação dos irmãos. O que eu puder fazer para o nosso bem-estar, eu farei, desde que eu não venha ferir os princípios de Deus, tá? Tem pessoas que me amam, inclusive, gostam de mim, é meu pastor, mas não congrega aqui. Tá certo? Eu nunca destratei essa pessoa, mas é porque tem partes na Bíblia que a pessoa não quer obedecer, aí ela vai para um lugar que lá pode. Mas o problema, irmão, é que se eu não posso aqui, eu não posso em lugar nenhum ser a palavra de Deus, né? Então, isso daí é o maior engano que a pessoa pode viver. Mas vamos lá, Filipenses, se você quiser abrir na sua Bíblia, Filipenses 2, de 1 a 15, que eu vou ler aqui só os pontos principais que eu marquei, que está na folha, mas lá está todo o texto, enquanto eu vou falando aqui, você pode ir acompanhando aí para confirmar se está tudo certinho, tá bom? Mas eu botei só alguns pontos aqui, porque senão ocupava muito espaço aqui, nós vamos pontuar aqui alguns pontos que vão estar diretamente ligados a uma igreja saudável, a um crente saudável, a um membro da igreja, né, um membro saudável, tá certo? Glória a Deus. Eu vou pegar logo o versículo 6, que ele está aí na folha, que é o ponto-chave de todo esse texto que nós vamos observar. No versículo 6 diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, aqui é um dos maiores exemplos para todos nós, o exemplo do próprio Jesus, que sendo em forma de Deus, ou seja, Jesus era Deus, quando estava aqui na terra, e é Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que é usurpação? O que é Jesus não usurpar? O que é usurpar? Usurpar é tirar o poder de outro, ou se apoderar de um poder que não lhe pertence. Jesus, sendo Deus, ele poderia pegar de volta o poder de Deus, o poder para viver como Deus. Mas aqui diz que não teve por usurpação ser igual a Deus, tá? E aí, o mesmo texto que nós vamos observar, diz que ele assumiu a forma humana e a forma de servo, e servo fiel, e fiel até a morte, e morte de cruz. Essa foi a trajetória mais dura do Senhor Jesus. Imagina ele ser Deus e aceitar se tornar um ser humano, e além de um ser humano, um servo. O Senhor se tornou servo, e como servo humano e como servo, ele foi fiel, dando exemplo de como nós temos que ser como servo de Deus, e até a morte. E quando diz morte de cruz, irmãos, é porque o pior tipo de morte que poderia existir naquele tempo era na cruz.
A cruz, quem morria crucificado, era considerado o pior ser humano da face da terra. Além de todo o sofrimento, ainda estava ali o pior homem da terra. E ele era o melhor homem que já passou pela terra. Olha que contradição. Mas ele assumiu a nossa dívida. Ele foi para lá no meu e no teu lugar, e de todo aquele que nele crê será abençoado. Tem outra parte na Escritura que diz que um morreu por todos, que foi Jesus. Aí diz assim, e cada um de nós devemos morrer pelos nossos irmãos. Devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Isso é negar a si mesmo pelo outro. Isso é a maior lição que nós podemos ter, irmãos, o maior exemplo de uma boa convivência. Porque a essência das guerras e dos conflitos é a ganância. É o eu, é o ego. Tem coisa que a pessoa nem tem muito interesse, mas só para ela dizer que é mais do que o outro e melhor, ela bota o pé na frente e quer derrubar o outro, e quer ser mais do que o outro, só para mostrar que ele é, que a pessoa é. Mas vamos lá, no versículo 1, olha o que Paulo diz aí, ó. Você pode ver na Bíblia, eu vou pegar só uma parte. Ele fala do conforto, se há algum conforto em Cristo, tá? Nesse tempo que o apóstolo falou, meus irmãos, a igreja não vivia de nenhuma expectativa material, física, aqui da terra. Por quê? O que ela vivia era peia, açoite, sofrimento, desprezo, abandono, não era aceita na sociedade normal, era excluída. Então, ele diz aqui, se há algum conforto em Cristo, aí ele fala da consolação, de amor. Olhe bem, meus irmãos, consolação de amor. Consolação de amor. Quantas pessoas na igreja não estão sofrendo, não estão feridas, pessoas que chegam também feridas, muito sofrimento, ela espera encontrar na igreja consolo, e esse consolo com amor. Aí termina um culto, uma pessoa não tem nem disposição para saudar a outra. Saudar. Pai do Senhor, irmão. Termina um culto, pega aqui, ou então sai, ignora o povo. Eu fico às vezes olhando essas coisas, eu digo, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Aí vai num baile, às vezes, numa bagunça que tem por aí, é o povo se abraçando, se beijando, é aquela coisa, aí depois é um esmurrando o outro, é um sangrando o outro, mas é assim. Né? Uma alegria, começa uma alegria, daqui a pouco é uma tragédia, é lá no mundo. Agora dentro da igreja, irmão, aqui era para... Eu vivi um tempo, irmãos, que terminava um culto, eram os crentes tudo agarrados um no outro, irmão, no pescoço do outro, falando língua, dando glória a Deus, orando um pelo outro, chorando, era uma coisa muito linda, meu Deus do céu. Terminava o culto, o povo não queria ir para casa. Se alguém quiser fazer um teste, é aqui e nos outros lugares. Terminou o culto, você pode ficar sentado aqui olhando no relógio. Com 10 minutos, se tiver 60 pessoas aqui, com 10 minutos tem 10. Pode ter certeza. 10 minutos. 5 minutos. Eu vejo que tem gente sentada na última cadeira, quando termina o culto, de lá mesmo ele dá uma meia volta, não dá nem tempo de ninguém chegar perto dele. Às vezes eu quis falar com uma pessoa aqui, eu saí correndo aqui no corredor para pegar ele lá no meio da rua, peguei pelo braço. Vem cá, meu irmão, quero falar com você. O consolo com amor, irmãos, é a coisa mais, o maior bem que nós podemos fazer a outra pessoa. Tá? Eu estou pecando por uma coisa que eu fazia antes, eu vou começar a fazer. Às vezes eu ficava na porta da igreja ali 20, 30 minutos esperando cada irmão entrar para cumprimentar. Mas agora eu estou com esse computador aqui, eu vou largar esse computador. Vou deixar os assessores aí tomar conta, né? Porque
antes do culto eu estava lá, assim que terminava o culto eu descia rapidinho e ia para lá. Agora eu já estou indo porque eles estão tomando conta aqui no final do culto, mas eu vou deixar com vocês também no início, por quê? Porque eu teve ocasiões de eu estar na portaria da igreja, e quando eu fui saudar, a pessoa começou a chorar, eu chamei do lado, fui conversei 5 minutos, fiz uma oração, a pessoa entrou mais consolada, mais aliviada para adorar a Deus. Mas isso pode ser com um irmão na portaria, cumprimentar olhando na face das pessoas. Ontem eu fui chamado para ir num lar orar. Quando a gente chega e vê uma situação daquela, uma casa tão bonita, tudo muito bem, tem tudo ali, um ambiente maravilhoso, perfumado, né? Eu fiquei até sem jeito, a casa tão limpinha, eu era para eu ter tirado o sapato, Marita, né? Para pisar no tapete, entendeu? Mas uma pessoa extremamente amargurada, chorando, sem vontade de viver, disse que sexta-feira está aqui, que vem sim à igreja. Aí eu fui falar do conforto em Cristo, fui falar como é bom estar com Jesus e Jesus está em nós, não é uma coisa religiosa. Então a igreja tem que ser isso, acima de tudo, consolo com amor, amém? O irmão demorou 1 mês para vir na igreja, a primeira palavra que nós temos que dizer para ele é: que alegria, meu irmão, ô bênção, hoje você venceu, aleluia. Dá um abraço nele, mas não. Já teve irmão aqui que disse: irmão, misericórdia, irmão. Cheguei na guerra, assim que chegou, eu pensei que o irmão estava desviado, pensei que a irmã estava desviada. A irmã ainda é crente. Eu tive que chamar e dizer: meu irmão, pelo amor de Deus, a ilustração é como se você estivesse com um pau e dizendo: tu está morto, porque se não tiver eu vou matar. Né? Então, pelo amor do Senhor Jesus, pelo amor da consolação, vamos abraçar uns aos outros, vamos acolher uns aos outros, vamos procurar se interessar uns pelos outros, tá? Essa igreja e muitas, na hora da necessidade, muitos chegam junto e têm nos ajudado. Eu estou sendo muito beneficiado por essa igreja e outras pessoas aqui. Os irmãos se ajudam, mas há alguns que talvez inconscientemente, não sei, Deus que sabe o coração de cada um, são frios. E nós queremos uma igreja calorosa, uma igreja que um se sinta amado pelo outro, que o outro faça diferença. A irmã Diaconisa Lúcia Vidal me falou que uma pessoa da família dela passou 1 mês visitando a igreja lá 2, 3 vezes por semana. Durante 1 mês, não teve um membro daquela igreja que chegou naquela pessoa para falar alguma coisa para ela. Ela disse: Lúcia, eu não vou mais naquela igreja. Isso é muito desagradável, meu irmão. Todas as pessoas que entrar por essas portas, elas têm que ser amadas. Elas têm que ver em nós, no nosso olhar, no nosso gesto, de atenção, de acolhida. E terminou o culto, eu já pedi inúmeras vezes à mocidade dessa igreja, terminou o culto, se não vai todos, que às vezes gostam de ficar louvando, muito bom, mas vai 1 ou 2, cumprimenta aquele jovem, aquele adolescente que entrou na igreja, os senhores, as senhoras, vai lá, cumprimenta aquela pessoa, aquele outro que entrou na igreja, oferece ajuda, oferece uma oração. Tem uma irmã que está nos visitando há mais de mês aqui, quase 2 meses, recebeu uma visita essa semana. A minha esposa foi com a diaconisa Cícera, foi mais alguém, e disse que o tempo que ficou ali foi vendo aquela mulher chorando, o sofrimento daquela mulher. Ela entra e sai na igreja, e se a gente não for, a gente não vai saber o problema das pessoas, e não vai poder ajudar as pessoas. Né? Então, irmãos, a igreja é isso. Se a igreja não for isso daqui, irmãos, ela perde o sentido. Ela perde o sentido. Né? Sim, aqui, ó. Eu falei de quem sai rápido, é porque tem pessoas que vão pegar ônibus, né? Aí já sabe mais ou menos o horário do ônibus, tem que sair rápido, amém. Certo? Então eu tenho que estar lá na porta, né, marido? Não, estou brincando. Mas é isso, tem algumas pessoas que realmente tem que sair rápido, tem que fazer compra, tem que alguma coisa. Deus sabe o coração, mas a gente sabe que tem outros que não, é porque não. Para ele tanto faz, como tanto fez, e não pode ser assim, tá bom? Muito bem, irmã Rita, tá corrigido, né? Pronto. Então vamos lá. Consolação de amor, comunhão no Espírito, aqui, o Espírito aqui está com letra maiúscula, no Espírito Santo.
a nossa alegria no Espírito de Deus, irmãos, e com nossos irmãos, e com quem chegar. Entranháveis afetos e compaixão. Ó, afeto e compaixão. Sabe o que é compaixão? Quando é que a gente tem compaixão de alguém? É quando a gente se coloca no lugar do outro. Afeto é que você olha para a pessoa e a pessoa vê que ele significa alguma coisa para você. Você olha e demonstra aquela alegria, aquele prazer. Dá para ver? Dá ou não dá? Dá. Hoje não tem mais isso não, mas no passado tinha umas coisas aqui estranhas. Tinha gente que chegava de cabeça baixa, mal cumprimentava o porteiro e entrava. Aí eu percebi que quando se encontrava com um ou outro aqui dentro da igreja, aí levantava a voz, e era um abraço, e era beijo, era não sei o quê. Mas com outros parece que nem existia. Aí eu tive que chegar pessoalmente, irmão, você é uma benção, viu? Com aquela e com aquela. Por que você não é com os outros também, né? Faça isso não, porque os irmãos às vezes ficam sem entender isso aí. Então, claro que tem pessoas que a gente tem mais afinidade, convive mais, conversa mais, tá? Então tem mais alegria pela convivência. Mas Deus quer, o Senhor quer que haja em nós uma comunhão de espírito e um afeto entranhável, está nas entranhas, não é uma coisa só de fachada, né? Está aqui dentro. Meu gozo, qual era o gozo de Paulo? Que vocês sintam o mesmo, tá? É quase impossível isso daqui, a gente pensar tudo igual. Mas se foi decidido pela maioria uma coisa, vamos nos unir e vamos fazer, vamos trabalhar naquilo dali. Aí ele diz, o mesmo amor, né? O amor aqui é o de Deus, vamos procurar entender o amor de Deus, pedir e viver este amor. O mesmo ânimo, né? Uns têm uma alegria enorme por uma coisa, o outro, parece que aquilo não significa nada, tá? Até às vezes lança a palavra de desânimo. Para que isso, irmã? Deixa para lá. Né? Não pode. Se entristece o Espírito Santo. Sentindo a mesma coisa. Fala dos sentimentos. Nada façais por contenda. Nada. Tem contenda? Para. Ou então, porque às vezes a contenda, ela ganha quase que uma divisão no grupo, numa atividade em geral. Quando é 1, 2, 3 no meio de 10, então dá para sentar, conciliar, talvez a pessoa não esteja entendendo, ou a pessoa tem uma outra visão, vamos conversar, tá bom? Mas contendendo não dá certo, tá? Porque num grupo de trabalho, pode ser louvor, pode ser evangelismo, pode ser qualquer trabalho, construção, o que for, se tiver uma pessoa ali insatisfeita, reclamando, o ambiente já fica um ambiente pesado, é ou não é? Eu já faço isso por contenda ou vanglória. O que é vanglória? É uma glória vã. Para se gloriar, não tem valor nenhum isso daí, diante de Deus não tem. Nada faça para dizer que está fazendo. Faça por amor. E amém, espera no Senhor. Aí ele diz, mas por humildade. O que é humildade aqui? O esvaziamento de si. Nós estamos seguindo o exemplo de Jesus. Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha aí. Cada um considere os outros. Aqui está incluído desde o pastor a todos. Ninguém na igreja é para se sentir mais ou melhor do que ninguém. Prega melhor, louva melhor, toca melhor, fala melhor, não esquece. Cada um serve a Deus com o que tem, amém? Uma coisa que causa ira em Deus é zombaria, viu, irmãos? É zombar um do outro, é ficar dando risadinhas escondidas do outro. Não. O dedinho do pé, ou a orelha, ou o nariz do nosso corpo pode ser feio como for, as pessoas podem falar mal, mas nós diz, deixa meu narizinho aqui, deixa meu dedinho aqui. Né? E às vezes aquele dedinho feio, você é para onde mais você olha, você cuida mais dele, né? E agradece a Deus, mesmo que ele seja torto, né? Tá certo? Então, assim é na igreja. Vamos ajudar os nossos irmãos, tá bom, meus irmãos? Vamos estar de mãos dadas, porque Deus vai se agradar e vai nos abençoar. Versículo 4, ele diz assim, não atente cada um para o que é o corpo,
Por isso que eu chamo pela palavra de Deus a nós, irmão. Nós temos que pensar no corpo. Procurar integrar todos no corpo. Procurar que todos desenvolvam no corpo. Né? Agora, para desenvolver, precisa estar ligado. Precisa estar, querer se integrar, querer participar. Porque a pessoa às vezes só quer sair na foto. Aí não fica bem isso aí. Tá? Então vamos dar as mãos mesmo, para desenvolvermos e crescermos juntos, né, em tudo. Então ele diz aqui, para nós não atentar para o que é propriamente o seu, mas cada qual para o que é dos. Então, principalmente falando da igreja, quando eu penso em alguma obra, eu tenho que pensar primeiro em mim ou nos outros? Eu não ouvi. Primeiro em mim ou nos outros? Aí quando alguém só pensa em si, tem dificuldade às vezes de convivência com a igreja. Começa a dizer que está sendo rejeitado, que ninguém ama, que ninguém gosta, que ninguém apoia. Aí volta a pergunta: e você está apoiando? Você está envolvido? Eu vivi isso um tempo com uma pessoa que deu muito trabalho na igreja e vivi o tempo todo reclamando: o pastor da congregação não me ajuda, não me respeita, não me apoia, os irmãos não me ajudam e tal. Aí eu fui lá conversar com o pastor, com alguns irmãos, aí os irmãos disseram: mas essa pessoa também não participa de nada aqui na igreja. Critica tudo, não quer fazer nada com os irmãos, mas quer que os irmãos façam com ela. Aí alguém pode dizer: não, pastor, mas aí está havendo uma competição. Pois é, mas se a igreja tem uma direção e uma forma de caminhar, e Deus me revela, Deus pode me revelar outra maneira, outra forma, primeiro eu tenho que me envolver com o corpo, para depois o corpo ir se adaptando a mim. Pensando em quê? Na boa convivência, num ambiente saudável, sem perturbação. E o pastor tem que ser o conciliador. Um líder de um grupo tem que ser o conciliador dessas diferenças, tá bom? Ninguém pode ser absoluto, tem que ser do meu jeito. Não, pastor não pode falar isso, líder nenhum pode falar isso, e membro também não pode falar isso. Então a gente tem que buscar uma conciliação, pensando numa igreja saudável, né? Então é por aí que a gente caminha, tá certo? 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tá? Então, quais eram os sentimentos de Jesus em relação ao próximo, à obra de Deus? Como era que Jesus convivia? Então, quais eram os sentimentos dele? Né? Então, é isso que a gente tem que procurar identificar, e Deus tem nos ensinado aqui ao longo desse tempo. Né? Versículo 6. Em forma de Deus, que nós já lemos, né? Não ter por usurpação ser igual a Deus. Então, esse é o maior exemplo. Quem eu sou? Quem você é? Servos. É o exemplo que Jesus deixa para nós. Eu sou o pastor, hein? Cuidado. Você não sabe quem eu sou. Você é um servo. O que é que você é? Você não sabe com quem você está falando. Eu nunca esqueço de um colega meu no trabalho, que ele atendeu um telefone lá no nosso setor, e uma pessoa do outro lado da linha começou a gritar com ele, falar um monte de coisa com ele, e ele também falou umas coisas, e brigaram no telefone, né? Aí, o outro lá disse assim: você sabe com quem é que você está falando? Disse: não. Aí disse: eu sou o vice-presidente da instituição. E você? Aí o meu amigo disse: você acha que eu sou louco de dizer que eu sou? Senão ele ia ser demitido na mesma hora, né? Ainda bem que naquele tempo não tinha a tecnologia que tem hoje, não conseguia descobrir quem era, né? E o rapaz continuou no trabalho. Então, assim, a pessoa, por ter um cargo elevado, uma posição elevada, ela acha que pode gritar, pode falar o que quiser com os outros. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, quem é que serve? É o maior ou o menor? Hã? É o menor que serve. É o menor? É o maior. É o maior que serve. Jesus, ele disse assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
né? Irmãos, se nós administrarmos isso na nossa vida pela graça de Deus, vai dar certo, tá? Mas vamos avante. Versículo 7, diz que esvaziou-se de si mesmo, ó, Jesus se esvaziou de si. Essa palavra, esvaziar-se de si, é a verdadeira humildade. Uma pessoa é humilde de verdade quando ela se esvazia de si mesma. Enquanto o ego dela fala alto, ela não é humilde. Pode ser de capa. Né? Esvaziou-se de si mesmo. Tá? Tomando a forma de servo. Foi Jesus. É o exemplo para mim e para você. Fazendo-se semelhante aos homens. Aí ele diz, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Sendo obediente até a morte. E morte de cruz. E nós? Estamos dispostos a ser obedientes até a morte? Em todo sofrimento? Porque ser obediente só na conveniência, o que é na conveniência? Quando bate comigo. Quando não bate, aí vamos no braço. Não, na igreja não tem murro santo na igreja. Na igreja não tem guerra santa. Na igreja é paz. Na igreja é amor. É perdão. É reconciliação. Tá? Essas armas aí Deus não nos deu para guerrear. Nós guerreamos com as armas espirituais. Versículo 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Versículo 12. Vamos para o 12 agora. Como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai, olha aí, operai a vossa salvação com e temor, tremor e temor. A salvação deve ser operada assim. O que é operada? É vivida, é pregada, é anunciada, é a vida de um salvo. Como é que nós vivemos como salvo? Com o nosso próximo, irmão na igreja, família, trabalho, vizinhança. Na hora de pregar, como é que eu trato as pessoas? Como é que eu estou lidando com as pessoas? Como é que eu estou operando a salvação na minha vida e na vida do outro? Então, isso é muitíssimo importante nós termos essa compreensão, certo, meus irmãos? Versículo 14. Fazei todas as coisas, o quê? Sem murmurações, nem contendas. Tá? Todas as coisas. Deus não está onde tem a murmuração. Deus não está onde tem a contenda. Não, ele se retira. 15. Irrepreensíveis e sinceros. O que é uma pessoa irrepreensível? Irrepreensível é que não é repreendida. Que não tem do que repreender. Quem é que gosta de ser repreendido? De ser chamado a atenção? Ninguém gosta, eu não gosto. Quem é que gosta de ser cobrado? Tem gente que diz assim, eu não gosto que me cobre, viu? Então pague. Né? Quem não gosta de ser cobrado, paga. O Regiano é um bom cobrador. Ele cobra antes do vencimento, mas ele diz assim, eu não estou cobrando não, estou lembrando. Ele está aqui, para quem não conhece o pastor Regiano. Quando eu falei aqui, ele já ficou todo vermelho ali. Ó. Então assim, quem não gosta de ser cobrado, paga. Quando chega o próximo do pagamento, tem noite que eu nem durmo, quando eu não tenho dinheiro, orando a Deus. Né? Para não ser chamado a atenção. Assim tem que ser a nossa vida com Deus, meus irmãos. Qual é o nosso dever? Qual é a nossa dívida? Então vamos pagar. O que é que eu devo a meus irmãos? A Bíblia diz que é para mim não dever nada a ninguém, senão o amor. O amor nós vamos ser sempre devedor, todo dia, né, pastor Adriano? É uma coisa maravilhosa. Quando alguém diz assim, eu estou devendo. Irmão Adriano, faz tempo que eu não ligo para você, que eu não falo para você. Esse dia o pastor Oliveira ligou de São Paulo para perguntar para você, pastor Adriano. Aí em seguida você pregou, eu digo, está aí ele, eu falei de você, passei, eu vou passar o seu número para ele. Né? O pastor Oliveira está lá em São Paulo, fica perguntando por vários irmãos aqui, orando. Então, isso é maravilhoso, né? Tá?
sinceros, filhos de Deus o quê? Inculpáveis. Sabe quando é que nós somos culpados como filho de Deus? É quando alguém diz, tu não é crente? Está dando um péssimo testemunho. No meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como? Nós temos que ser astros neste mundo, mas não é esses astros que estão nas plateias aí, usurpando o que é de Deus, tomando o lugar de Deus, a glória de Deus, né? Mas esses astros aqui quando eu e você nos apresentamos, o mundo vê Jesus em nós, o mundo vê a virtude de Deus, o mundo vê a graça de Deus. Ontem eu disse naquele lar, eu me sinto honrado de coração em vocês ter desejado a nossa presença aqui. Aí a pessoa imediatamente diz, não pastor, nós é que nos sentimos honrados em o Senhor ter vindo à nossa casa, né? Então, é uma coisa muito boa isso aí, né? A gente poder ser uma bênção na vida das pessoas, e eu sei que muitos têm sido assim. Maturidade espiritual, não ser apenas um consumidor da fé, amém, irmãos? Aquela pessoa que está na igreja, que está lá, mas é só mesmo por coisas materiais. Não. A igreja não é uma loja de produto, né? Que a pessoa vai lá, quanto é que tem que pagar? Algumas igrejas aí é caro, viu, os produtos, mas aqui é tudo de graça aqui. Mas o preço aqui é entregar a vida de coração para Jesus. Não ser apenas um consumidor como no mundo comercial, tá? Talvez alguém não ache muito graça aqui no nosso meio quando entra, porque a gente não faz propaganda aqui de produto, né? Tá certo? Assim, tal, você vai ter isso, vai ser aquilo, mas depois a conta vem alta, né? A minha sogra, já de idade, que dorme no Senhor, nós fomos no hospital, um lugar muito bonito, muito bom, e um médico, né, que estava sendo pago, é lógico, tratando ela muito bem, acariciando e tudo, e ela olhando assim meio desconfiada, e eu pensando, eu digo, vai sair uma daí, viu? Que a minha sogra não deixava barato não. Aí quando foi na porta, que o médico deu toda aquela atenção a ela, aí ela olhou assim, eu sei, depois a conta vem. Depois a conta vem. Está fazendo isso daí porque, está interessado em dinheiro, né? Mas o médico era uma boa pessoa. A gente sente que a pessoa não é só um profissional capitalista, né? Bom, disciplina. Então, todo membro saudável, ele é disciplinado. O disciplinado é que ele conhece, ele sabe seu lugar, sua posição, sua função, sua missão, e ele quer alcançar aquilo que é a vontade do Senhor. Então ele é disciplinado, é educado, é instruído, tá? Tem também a disciplina corretiva. Então quando o servo não está fazendo o dever de casa, então às vezes ele tem que sofrer uma correção mais dura, né? Isso nenhum pastor quer fazer isso, nenhum líder de Deus quer fazer isso, o próprio Deus não quer corrigir ninguém, né? Não quer castigar ninguém, porque Deus é amor. Testemunho, todo servo saudável, ele tem testemunho. Testemunho, todos devem ter responsabilidade diante de Deus e dos homens. Um servo saudável, ele pensa primeiro no corpo da igreja, pensa nele, refletindo ao mundo, né, o seu testemunho. Olha o que está em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. As boas obras não é para ninguém se gloriar, não é para ninguém se sentir mais ou melhor do que ninguém, mas é para testemunhar do poder de Deus na nossa vida, da transformação, da presença do Senhor em nós, e outras pessoas vão desejar viver esta vida. É só para isso, certo? Então ninguém humilha ninguém por nada. Eu sou e você não é. Eu faço e você não faz. Nunca façam isso. O que nós fazemos é por graça. Vamos lá. Responsabilidade, compromisso e obediência. Essas palavras são agradáveis na vida de um membro e de uma liderança saudável. Todo membro saudável, ele é responsável. Ele é comprometido e ele é obediente. São marcas visíveis, tá? Compromisso com Deus e com o reino
e a igreja local, corpo. A pessoa pensa na igreja num todo. Tudo que a igreja precisa, o que estiver ao alcance, ele está com a mão estendida. Isso é uma coisa maravilhosa. E para terminar, sim, aí tem um ponto aqui também, que o servo saudável, ele quer manter a obra de Deus e missionária, né? Ou ministerial. Ele quer, o que depender dele, ele vai contribuir, com tempo, com recurso, com o que for possível. E para terminar, obediente à liderança. Um corpo só funciona bem se a cabeça estiver comandando, não é isso? Há um ditado popular que é uma grande verdade. Quando a cabeça não pensa... Então, voltando, quando o corpo não obedece à cabeça, vai sofrer, não é isso? Então, Deus levantou líderes, liderança, para organizar a igreja. A cabeça da igreja, organismo vivo, é Jesus. Todos os líderes, a partir do pastor, têm que estar ligados com Jesus, que é a cabeça do organismo vivo. E a organização, que é a igreja, a denominação, tem que estar alinhada com o pastor. O apóstolo Paulo disse assim: sede meus, como eu sou. A quem nós temos que imitar? A quem imita Jesus. Qual é o pastor que deve ser imitado? O pastor que imita Jesus, que tem testemunho diante de Deus. Qual é o crente, o membro que deve ser imitado? Aquele que imita, né, a Jesus. Se alguém chegar para você falando mal e destruindo liderança, irmãos e irmãs, pode se afastar desses irmãos. A Bíblia diz que é para se apartar de quem anda desordenado. Não é ser intrigado, não é rejeitar a pessoa no sentido de não querer nem ver, não é isso não. É não ter convivência, porque essa pessoa, infelizmente, não faz bem à igreja. Se você puder convencer essa pessoa que não deve ser assim e ela aceitar, amém, continua a caminhar junto. Se não, deixa ela seguir o caminho dela e vai pelo caminho de Deus. As palmas engrandecem o Rei Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Meus irmãos, nós vamos orar e agradecer a Deus por este momento. A nossa irmã diaconisa Josefa continua enferma. Hoje ela foi para a UPA com febre, né, e está tomando medicamento. Vamos orar pela saúde dela. Também o diácono Alfredo, né, pegou essa virose. O diácono Alfredo pregou domingo. Está se recuperando, está bem melhor. Vamos pedir também a saúde dele, tá bom? E lembra de outras pessoas que estão enfermas, que precisam de saúde, vamos orar, tá? Sim. Meus irmãos, nós vamos iniciar o curso teológico em breve. Já tem algumas pessoas interessadas, tá certo? O curso teológico é um seminário de São Paulo que eu já estudo com eles há mais de 25 anos, tá certo? É muito bom, é um pastor muito experiente na obra das Assembleias de Deus, tá? Se a pessoa quiser o certificado da Convenção Geral das Assembleias de Deus, o certificado de que ele concluiu esse curso, tá? Então ele se cadastra lá, eu faço o cadastro da pessoa lá no seminário, nós somos um núcleo aqui desse seminário, faço o cadastro lá e a pessoa faz os estudos e no final faz as provas de cada matéria e no final vai ter o certificado, né? Que é reconhecido, né, no Brasil inteiro, né, e até fora, né? Para quem vai viajar, para quem vai fazer obra, isso é muito bom, né? E às vezes a pessoa é perguntada se ela tem, ela pode apresentar, tá? Eu já fiz esse curso não sei quantas vezes e ainda não tenho um certificado, mas agora eu vou pegar, né? Muito bem, então é o seguinte, se alguém quiser ser reconhecido pelo seminário, tá? Ele paga R$40 por cada matéria, tá? São 12 matérias. O curso são 12 matérias, é para ser feito em 14 meses, tá? Até 14 meses, tá? Aí como é que funciona? Quem está cadastrado lá vê as aulas por vídeo. Cada matéria tem 50 vídeos de 30 minutos. Cada matéria tem um livro de 100, 101, 102 páginas para você estudar. Mas quem não quiser pagar, não tem problema. Você pode fazer o curso, tá? E você faz comigo, tá? Porque aí você tem acesso também aos vídeos e tem acesso, eu tiro as cópias, você faz o curso também sem pagar nada, mas não tem o certificado do seminário. No final eu posso lhe dar um certificado da igreja que você concluiu esse curso, tá bom?
Então, o nome do curso é CETAD, né? Que é um seminário das Assembleias de Deus lá de São Paulo, tá bom? Eu vou mandar no grupo da igreja a divulgação desse curso, eles lá falando, tá bom? Para a igreja ver, tá? Então, já tem alguns irmãos, inclusive irmãos de fora, que querem fazer o curso conosco. Nós vamos só combinar o dia e o horário, porque nós vamos ter uma aula por semana para tirar dúvidas, mas os irmãos vão estudar em casa a hora que os irmãos puderem, através dos vídeos e dos livros também, se quiserem comprar o livro. Cada livro é R$35, se eu não estiver enganado, mas eu vou confirmar, tá? Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus. Depois, quem tiver interesse, fala comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso na presença do Senhor. Nos dê a sua graça, o seu poder celestial, Senhor, para que nós possamos perseverar na sua presença, no temor do Senhor, servindo ao Senhor de todo o nosso coração, é o nosso desejo do teu povo, Senhor. Meu Deus, nos abençoe, Senhor, nos dê o crescimento, Senhor, na sua palavra, nos dons do seu Espírito Santo, para nós te servirmos com excelência, Senhor. Ó, meu amado Deus, nós clamamos neste momento, para que haja em nós, meu Deus, um espírito, uma alma saudável, um desejo sempre de viver bem, de viver em paz com nossos irmãos, de buscar a conciliação ou até a reconciliação. Meu Deus, desfaz todo o embaraço em nosso meio, Senhor. Nos abençoe, meu Senhor, a cada dia, nos momentos difíceis. Ó, Senhor, nos ajude a perdoar, Senhor. Nos ajude, Senhor. Abençoe a sua obra, este ministério que o Senhor nos confiou. Faça crescer e prosperar. Faça com que cada um cresça para a glória do Senhor. Meu amado Deus, nós lembramos neste momento daqueles irmãos que estão enfermos. Abençoa, Senhor da glória, a nossa irmã Diaconisa Josefa. Faça cessar, Senhor. Em teu nome nós repreendemos este vírus, essa bactéria, todo o mal que tiver no corpo dela, desapareça no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Pedimos a recuperação completa do diácono Alfredo. Pedimos, ó Deus, a saúde de outros irmãos, Senhor, também que estão enfermos. Opera na vida de cada um, repreende todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Deus, vem prover na vida de cada um, conforme a necessidade de cada um. Pedimos pela irmã Marlene, Senhor, pela saúde dela. Abençoa o seu lar, sua filha, seu neto. Opera naquele lar, naquela família. Pedimos também, ó Deus, por aquela família que foi visitada ontem, que o Senhor venha operar na vida daquela jovem, venha repreender ali, Senhor, toda depressão, todo mal que perturba aquela vida. Nós mandamos que saia no poder e na autoridade de nosso Senhor Jesus. Faz um milagre, Senhor, no meio daquele povo, daquela família. Abençoa todo o teu povo na face da terra. Pedimos as tuas bênçãos. Leva-nos em paz e em segurança aos nossos lares. Nos livre de todos os males, Senhor. Nos dê uma noite abençoada de descanso do corpo, da alma, da mente, do espírito. Sê conosco, ó Pai querido. Em nome de teu Filho amado Jesus, te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. Os irmãos, não esqueçam, sábado o ônibus sai às 18 horas para Palmirim.